2, 1. Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no escritório do Instituto Minere para fazer aí a live de guia de utilização. Há um tempo atrás a gente teve a oportunidade, né, de fazer um bate-papo sobre a guia de utilização, que eu acho que é um tema que ainda assim gera muita dúvida, muitas pessoas ainda permanecem com certas dúvidas e, querendo ou não, esse novo regulamento do código trouxe algumas mudanças, mesmo que pequenas e pontuais, mas que têm uma relevância muito grande no trâmite processual relacionado à guia de utilização, né? A gente, assim como nas outras lives, a gente vai aguardar ter um número mínimo de pessoas, né, para a gente dar início realmente no assunto, né, e enquanto isso a gente vai fazendo um bate-papo aqui, né. A gente vê com bons olhos algumas mudanças desse regulamento do código, né, mas o setor ele realmente parece que ele assustou com essa mudança aí que a guia de utilização trouxe. A impossibilidade de renovações como era, a gente vai falar mais com calma aqui. Então é importante que a gente possa estar sempre discutindo esses assuntos, levando isso às esferas federais, né? Câmaras, Congresso, tentar aí, principalmente o pessoal da rocha ornamental, que eu acho que é o principal título autorizativo utilizado por esse setor, né? A gente vai estar aqui iniciando daqui a pouquinho com um tema abrangente. Primeiro a definição de guia de utilização, depois a gente vai passar pelas as condições e as formas de obtenção da guia, como obter, quando, por quê, né? Como solicitar a prorrogação dessas possíveis guias, até quando uma guia de utilização vale, né? E quais são os conteúdos mínimos exigíveis pela legislação para elaboração de um projeto de guia de utilização. Obviamente que o projeto e o requerimento, falando pelo direito, o pleito de obtenção de guia, né? Ele não enseja num problema processual final, ou seja, no caso o relatório final de pesquisa. Se eu faço um relatório mal feito, esse relatório pode ensejar no indeferimento, né? Poderá ser indeferido, e aí sim eu vou ter um problema maior em relação ao processo minerário. A guia de utilização, apesar de ser muito importante, ela pelo menos ela não impacta no processo minerário, mas atrasa todo um trâmite de possibilidade de aproveitamento antes da concessão de lavra, né? Então a gente vai entrar com calma em cada assunto desse, em cada tema, né? Tenho certeza que os meus amigos de sempre estarão aí online para também participarem, né? Não só assistir, mas tem aí sempre os amigos lá do Espírito Santo, o Iolacir, o João, o Giacomelli, são pessoas que sempre assistem e acabam auxiliando nas respostas aí, então vocês fiquem à vontade. E o Iolacir, eu sei que vocês sempre participam. O modus operandi nosso aqui vai ser durante um período a gente vai estar conceituando, trazendo os conceitos, as informações necessárias relacionadas à guia de utilização, e depois a gente abre um tempo para que as pessoas façam os seus questionamentos, e a gente vai tentar, na medida do possível, tentar responder todos. Obviamente que dependendo da quantidade de solicitações, às vezes a gente não consegue atender a todos, mas se a gente não conseguir atender aqui de pronto, a gente terá aí um prazo, pelo menos a gente vai tentando responder daqui a pouquinho para vocês. Bom, a gente já tem um número aqui mínimo, né, para a gente já dar início. Então vamos lá. O que seria a guia de utilização, né?
a guia de utilização ela é conhecida como um título precário. O que seria um título precário? Um título autorizativo precário. É um título que ele tem validade para aproveitamento de um dado bem mineral, né? É um título excepcional que ele é obtido antes da concessão de lavra, né? Então ele vai desde o alvará de pesquisa, podendo ir, né, desde o alvará de pesquisa até a concessão de lavra, né? Essa guia de utilização ela deu início, se a gente olhar pela história, né, do direito minerário, ela foi objetivada para que as pessoas pudessem fazer o que a gente chamava de guia de transporte, né? Como que eu poderia pegar um dado bem mineral, levar para fazer um teste mineralógico, né? Testar um bem mineral, seja em bancada, seja em laboratório, seja testes de serragem para o caso de bloco, de polimento, né? Então essa era uma guia de embarque que a gente chamava à época, que ela foi criada como uma guia de embarque, que legalizava o titular de um dado bem mineral na fase de pesquisa, para que ele pegasse aquele bloco ou aquele bem mineral, levasse até um certo local, fizesse seus testes sem que ele estivesse incorrendo numa irregularidade, né, ou ilegalidade. A partir de então, essa guia tomou uma proporção e ela passou a ser utilizada não somente para fazer esses embarques, né, esses transportes legalizados, mas também ela pôde ser utilizada à época através da alienação, ou seja, através da venda do produto ali minerado, ele poder utilizar os recursos dessa alienação, dessa venda, na aplicação das pesquisas, né? E também para testar um dado bem mineral no mercado consumidor. A partir de então, já com o regulamento do código novo, né, nós tivemos aí algumas mudanças. Na época da consolidação normativa 155 de 2016, essa guia de utilização passou a ter uma conotação diferente. Ela passou a ser utilizada para três fundamentos, para três princípios, né, para três excepcionalidades. Seria a aferição da viabilidade técnica e econômica de uma lavra, daquele bem que você está pesquisando. Seria ou para a extração de substâncias para análise de ensaios industriais, como eu disse inicialmente, foi o que deu origem à guia de utilização, e para comercialização de substâncias a critério da ANM, à época da NPM, hoje a ANM, para atendimento às políticas públicas, né? Então, o que seriam essas políticas públicas, além dessas duas excepcionalidades? A política pública seria a formalização no mercado e fortalecimento das micro e pequenas empresas, né? Que visarem também a promoção do desenvolvimento da pequena e média mineração. Então, isso aí traz um poder discricionário para o órgão de poder fomentar o setor, né, através da guia de utilização. Também que se destinarem à pesquisa de minerais estratégicos. A gente sabe que o governo ele tem uma política, ele tem uma política de incentivo de pesquisa e aproveitamento de minerais estratégicos, né, abundantes e carentes aí como portadores de futuro. Também que visarem a oferta de insumos para a construção civil. Então a gente teve aí os PACs, né, os planos de aceleração de crescimento, que demandavam essas substâncias, obrigado, David, que demandavam essas substâncias de emprego imediato na construção civil. Então também uma política pública que também fosse para investimento, né, dos setores de relevância na balança comercial, ou seja, a política pública pega praticamente tudo, né, e para a diversificação da pauta de exportação brasileira. Então, em relação às excepcionalidades, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que quando você elabora um plano para obtenção de um requerimento, para obtenção
de uma guia de utilização, o primeiro critério a ser estabelecido, a ser colocado nesse plano seria essa excepcionalidade. Tem gente que usa as três, tem gente que usa uma, mas obrigatoriamente tem que ter uma justificativa, tá? O para que você está requerendo aquele bem. Bom, e eu posso lavrar qualquer quantidade na fase de guia? Depende, né? Objetivamente, pela portaria, pela consolidação normativa 155, a gente sabe que existe um anexo que limita o volume de material a ser extraído, né? Não pode chegar a qualquer, numa área e extrair a quantidade que bem assim entender, né? Porém, existem as excepcionalidades. Vou dar um exemplo. Você está extraindo aqui um gnais através de guia de utilização, e da noite para o dia vai ter uma duplicação da BR tal, que passa aqui próximo. O mais viável para a construção seria a aquisição na minha pedreira. Então eu posso requisitar junto à diretoria colegiada um incremento ou além do que o anexo da portaria, o anexo 4 da portaria 155 estabelece, tá? Então, a critério da ANM pode ser emitido aí volumes acima do que está estabelecido nesse anexo 4. Então, mas quem deve aprovar isso, né? Geralmente a gente faz o requerimento junto à gerência regional. A gerência regional vai fazer uma análise e, através dessa análise técnica, o técnico que analisar, ele vai julgar tecnicamente se é satisfatório ou não, mas a decisão final era do diretor-geral, hoje da diretoria colegiada, né? Então a gente tem que entrar aí numa pauta para ser votado junto à diretoria colegiada. Como eu disse, a gente tem lá a obrigatoriedade de estabelecer a justificativa técnica, agora o volume, né? Então pode ser indeferido se você não apresentar qualquer um desses itens, tá? Porque isso é condição sine qua non para que o seu requerimento possa caminhar. Outro item interessante que a gente deve estabelecer, além da quantidade, é o tipo de substância, né? Se você está numa fase de alvará de pesquisa e ainda esse alvará você não apresentou o relatório final de pesquisa, você pode requerer para qualquer substância, desde que você comunique que existe aquela substância, a descoberta de nova substância dentro do seu alvará. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que requer, por exemplo, uma dada área para granito, por exemplo, e depois no meio do caminho fala assim, não, eu quero vender aqui argila, né? Se você não comunicar a existência de nova substância, você não poderá fazer esse aproveitamento, né? Então será indefinido de plano porque o seu alvará é para granito, tá? Agora, se você ainda está na fase de alvará, você ainda não apresentou seu relatório, você comunicou a existência de uma nova substância, você pode sim requerer para esse dado bem, e quando do relatório final de pesquisa você vai avaliar a execuibilidade dessa substância no seu empreendimento. Uma outra tratativa em relação ao alvará de pesquisa, a obtenção da guia e o relatório final de pesquisa, é importante a gente citar o seguinte. Primeiro, que para obter a guia de utilização, você já tem que ter no mínimo o alvará de pesquisa. Em fase de requerimento, é uma expectativa de um título, então você ainda não tem direito a nada, você não tem direito nem à área, né? O seu requerimento pode ser indeferido. Então, a fase de obtenção seria a partir da obtenção do alvará. Se você ainda não apresentou o relatório final de pesquisa, o ponto desejável para a obtenção da guia, que é mais uma exigência, né, da consolidação normativa 155, é o estabelecimento do local aonde você deverá extrair as suas substâncias. Gente, podem, durante a live, vocês já podem turbinando de perguntas aí que a gente vai responder daqui a pouquinho, tá?
Se você tem um alvará e você ainda não apresentou o relatório, você pode requerer para qualquer ponto, tá? Porque você ainda não bloqueou as suas reservas. A partir do momento que você já apresentou o seu relatório final de pesquisa, ou seja, você já bloqueou as suas reservas, você já quantificou, qualificou e apresentou um relatório, obrigatoriamente o seu pedido a sua frente de lavra, né, que vai estar objetivada lá na sua planta de detalhe, planta de situação apresentada no requerimento, obrigatoriamente essa frente tem que estar em reserva medida, né, uma reserva bloqueada quando você faz o requerimento. O porquê disso, né? Existe lá também na consolidação normativa o auto de interdição e auto de paralisação por estar lavrando fora de reservas aprovadas, né? Então é importante que a pessoa, quando da apresentação, ela busque primeiro dentro do seu relatório aonde ela bloqueou as reservas, para que ela coloque a sua frente de lavra naquele local. Aí eu chamo a atenção pelo seguinte: todo curso que eu ministro sobre projetos técnicos da mineração, que é um dos focos principais do nosso projeto, do nosso curso, é o projeto de elaboração do relatório final de pesquisa, eu sempre brinco que o relatório final de pesquisa é o coração do processo minerário. Então, se você quer ter um relatório saudável, um relatório que vai caminhar da melhor forma possível, faça-o bem feito, porque se ele não for bem feito, você vai ter dor de cabeça para o resto do processo, né? Você até consegue consertar, mas a gente tem aí uma dor de cabeça bem maior mais para frente. Bom, então a gente já falou das justificativas, as excepcionalidades, nós falamos da quantidade, o tipo de substância, né? Quanto você deve colocar, qual substância, né? Se você vai extrair ou não. A gente já falou aqui que caso você tenha um alvará para uma dada substância e ainda na fase de relatório final de pesquisa você ainda não apresentou o seu relatório, você ainda está fazendo a sua pesquisa, caso você tenha interesse de uma nova substância, basta você comunicar a existência dessa nova substância e requerer a sua guia de utilização para aquele fim. E a gente falou aqui também sobre a importância da locação da frente de lavra. A frente de lavra deve estar locada nas reservas bloqueadas quando, caso já tenha apresentado seu relatório final de pesquisa, né? O trâmite da análise varia um pouco de gerência para gerência, né? Estado para estado. Isso tendo em vista as especificidades dos bens minerais a cada local. E existe uma outra tratativa aqui importante da gente citar, que é a frente de lavra, né? Essa frente de lavra vinculada à licença ambiental. Então, por exemplo, no caso do Espírito Santo, que o órgão ambiental é o IEMA, ele, quando emite a licença ambiental, que a gente chama de LI, né, que é a licença de instalação, que é o mínimo para se obter a guia de utilização, seria a LI ou a LO. Quando ele emite a LI, no estado do Espírito Santo, eles têm por hábito, né, o órgão ambiental tem por hábito de locar, né, delimitar a área ambientalmente permitida, né, autorizada a extração e implantação do seu empreendimento. Então, o que é feito quando da análise do pedido de guia de utilização? É feita uma plotagem da planta de detalhe, planta de situação que o empreendedor apresenta com a frente de lavra. Juntamente com essa planta, faça uma plotagem, uma conferência com as coordenadas da licença ambiental. Qual o objetivo disso? É para ver se também esse ponto está dentro da licença ambiental. Então é importante a gente estar atento em relação a isso quando a gente vai elaborar a sua planta lá, locar o ponto dentro da licença ambiental e dentro das reservas aprovadas, tá? Geralmente faz a interseção dessas duas áreas, ou seja, aquilo que estiver fora, que não estiver abrangendo as duas áreas, seja a reserva bloqueada, seja a área da licença ambiental autorizada,
o restante fica excluído. E na condicionante, na emissão da guia de utilização, que já tem um modelo próprio na portaria 155, é colocada ali a área autorizada para extração e desenvolvimento da sua frente de lavra, ok? Então, outro item interessante, caso a empresa já possua a licença ambiental, ela já pode apresentar essa LI ou a LO, que já é a licença de operação, né? Obviamente que nem todo mundo possui a licença ainda, porque ele está ainda fazendo o trâmite, fazendo a gestão junto ao órgão ambiental. Então pode ser que ele não tenha esse documento apresentado, isso aí vai gerar após a análise, caso esteja satisfatoriamente instruído o seu pedido de guia, a empresa, o órgão, né, a ANM, vai fazer a exigência para que a empresa apresente a devida licença ambiental, LI ou LO. Com esse ofício, que é uma exigência do órgão regulador, né, da agência reguladora, ele apresenta esse ofício no órgão ambiental e o órgão ambiental emite a licença de instalação. Nesse ofício vai estar dizendo que durante a análise verificou-se a viabilidade e o processo de requerimento encontra-se satisfatoriamente instruído, portanto, solicita que se apresente a licença ambiental. Então, o órgão ambiental, de posse dessa licença, desse ofício, ele vai emitir a licença de instalação e com a licença de instalação ele apresenta lá dentro do prazo estipulado pela ANM, e apresentando essa licença ele vai poder obter a guia de utilização. Aí, em contrapartida, com a guia de utilização, ele vai ao órgão ambiental e obtém a licença de operação. Então, a gente fala que o órgão, tanto o órgão federal, a ANM, quanto o órgão estadual, eles funcionam como uma engrenagem, né? Dependendo do outro, para que o trâmite processual ele caminhe da melhor forma. É por isso que quando a gente desenvolve os cursos presenciais, a gente sempre se preocupa em trazer conjuntamente as tratativas, né, e os trâmites processuais do órgão da ANM. A gente sempre faz um elo com os órgãos ambientais, apesar de que cada estado possui a sua legislação específica, né? Estou dizendo isso porque em alguns estados não tem por hábito na licença de instalação colocar o local, né, essa poligonal, diferentemente do estado, por exemplo, lá do Espírito Santo. Se eu não me engano, aqui em Minas, acho que não colocam essa área, só coloca lá a frente de lavra, né, o ponto da frente de lavra, para ver se está dentro do processo, né, e verificar se está dentro das reservas aprovadas, conforme a gente já falou. Uma outra informação importante que a gente deve dizer aqui é que para obter a guia de utilização existem outras obrigatoriedades, né, que a empresa tem que estar adimplente com o órgão, né? Exemplo disso são as taxas anuais por hectare, né? A empresa não pode estar inadimplente com a taxa anual por hectare, tá? Quando do requerimento e da análise, o órgão o fiscal vai verificar, né, junto à DIPAR, que é a divisão não sei nem se chama mais DIPAR, porque houve tantas mudanças, né, mas é a divisão de procedimento arrecadatório, né, eles vão verificar se foram quitadas todas as taxas anuais por hectare, que nada mais é a taxa que deve ser paga quando do prazo do alvará de pesquisa, que ela é calculada em cima do tamanho da área, tá? Além disso, caso a empresa já possua uma guia de utilização, ela já tenha extraído e alienado algum tipo de bem mineral, obrigatoriamente ela tem que estar também adimplente com o pagamento de CEFEM. É outro item que é verificado durante as análises, né? A empresa tem que estar adimplente. Uma outra conferência que é feita quando da análise é a apresentação do comprovante do recolhimento do emolumento, né? A pessoa tem que estar atenta em relação ao emolumento também, porque
pode não, com certeza será indeferido de plano aí, caso não tenha recolhido a taxa. Além desses itens, deve-se apresentar uma justificativa técnica, né? O profissional legalmente habilitado pelo CREA, ele vai desenvolver um projeto, né, de extração, e esse projeto ele deve estar bem embasado, mas é importante a gente dizer que o pedido de guia de utilização ele não é um plano de aproveitamento econômico, né? Então, os técnicos às vezes têm por hábito, alguns acham que volume é qualidade, não é. O pedido de guia, quanto mais simples for, melhor, né? Mas ele tem que ser objetivo. A gente não deve ser prolixo, ficar apresentando ali aspectos que não vão trazer nada, não vão contribuir em nada para o pedido de guia. Mas o que deve ter minimamente esse projeto? Minimamente deve ter o método de lavra a ser utilizado, o regime de extração, né? Além do método, como que vai se dar essa extração? Ela vai ser full time, ela vai ser 40 horas semanais, né? Mão de obra, qual vai ser a mão de obra utilizada, né? Quais são os profissionais a serem utilizados nessa mina, aspectos vinculados à saúde e segurança do trabalhador, né? A gente não está também aqui dizendo que é um PGR, é o mínimo. O que cada um profissional, cada colaborador dessa empresa deve ter, EPI, vai ter treinamentos, vão passar por exames periódicos, são coisas básicas. Em caso de emergência, o que deve ser feito, né? Quais são os planos de contingência caso exista uma situação de risco iminente, né? Então, são tratativas simples, né? Tem gente que manda lá 500 páginas de pedido de guia. Outro item importante a ser colocado seriam as questões ambientais, né? Qual será a pedida, a forma de recuperar a área após a utilização, né? Quais são os controles ambientais a serem feitos quando da execução e o pós-execução de lavra, né? Então é importante colocar esses itens, que eles são primordiais aí durante a análise do pedido de guia. Agora a gente vai entrar aqui num tema interessante, né, que muita gente tem dúvida em relação à validade da guia de utilização. A guia de utilização ela é emitida considerando o prazo do alvará de pesquisa, tá, ou a licença ambiental. O que vale é aquilo que vencer primeiro, né? Quando da apresentação de um relatório final de pesquisa e a guia de utilização está ali vigente, obviamente o minerador tem todo o direito de continuar lavrando ali. Chegou no prazo de vigência ali da guia de utilização, para que ele tenha direito à continuidade dos trabalhos sem a necessidade de uma manifestação imediata do órgão. A gente sabe que existe aí todo um arcabouço, né, um volume exagerado de processos e trâmites a serem analisados pela própria ANM e o número de servidores realmente reduzido. Então a gente sabe que essa análise não é rápida. Então o órgão, para evitar que o minerador ele pare toda a sua extração até que o órgão se manifeste, ele permite a continuidade dos trabalhos desde que, prestem atenção, desde que o minerador requeira 60 dias antes do vencimento a renovação do seu pedido de guia de utilização. Então, vamos supor que a sua guia de utilização vence no dia 15 de dezembro. Né? Então você tem que contar aí 60 dias antes do vencimento. Para que você tenha direito à continuidade dos trabalhos, você deverá requerer a sua renovação tempestivamente, né? Quando do requerimento, outra pergunta que sempre está em voga, sempre tanto os mineradores quanto os prestadores de serviço têm dúvida, é em relação à taxa,
né? O pedido de renovação ele tem que ser acompanhado do emolumento, né? Que está lá no site da ANM. Você entra na parte de emolumentos e gera o boleto e paga, e quando do pedido você apresenta conjuntamente. Agora é importante a gente dizer também o seguinte: a renovação dessa guia ela está autorizada até um ano após esse pedido. Até então, antes da renovação do regulamento do código, o minerador ele ficava de ano a ano, 60 dias antes, ia lá e requeria de novo. Aí o DNPM, à época, né, o DNPM não analisava, então ele ficava ali mais 10 meses lavrando, ia lá, requeria novamente e ficava renovando ad eterno a sua guia de utilização. Com o advento do novo regulamento do código, que foi publicado em julho de 2018 e entrou em vigor no dia 5 de dezembro de 2018, uma vez que ele foi publicado e ele fala que os seus efeitos legais passariam a entrar em vigor na instalação da Agência Nacional de Mineração, o que ocorreu através da publicação do Diário Oficial da União de 5 de dezembro. Então, a partir de então, o regulamento do código mudou alguns parâmetros, né? E uma mudança assim, radical que o setor tem sentido ou vai sentir daqui para frente é a proibição dessa renovação ad eterno, né? Lá fala que poderá ser renovada apenas mais uma vez, né? Com períodos igual e girando em torno entre 1 a 3 anos. Então, a gente parte do princípio, né, de que o órgão pretende caminhar para uma aceleração nas análises processuais, seja dos relatórios finais de pesquisa e dos planos de aproveitamento econômico, objetivando as portarias de lavra, porque se isso não ocorrer, vários setores serão assim brutalmente impactados. Porque você não vai ter a possibilidade de continuar seus trabalhos, né, podendo aí continuar emitindo essas guias de utilização utilizando essas guias para extrair os bens minerais e aguardando a emissão da portaria de lavra. Então, entende-se que com essa decisão o órgão, né, no caso o governo, está demonstrando o seguinte: a partir de agora vai se estabelecer uma agilidade no processo de análise. A gente já tem visto sinalizações, e aqui não é muito tema, mas é importante a gente dizer que a ANM está caminhando para um momento agora sem papel. Então isso já é um ganho tremendo, né? A apresentação de relatórios de forma virtual, né? Vai acabar aqueles protocolos, aquela papelada. Então a gente entende que através de apresentação por formulários é algo que a análise vai ser muito mais rápida. Então a gente enxerga lá a luz lá no fim do túnel, importante. Se a gente pensar que a guia de utilização ela é um título precário, é melhor que a gente caminhe realmente com uma portaria de lavra, né? Claro que a gente sabe que ainda vão ter alguns desafios aí pela frente. Mas o regulamento do código ele fala que a ANM ela estabelecerá em regulamento próprio, em resolução própria, os critérios para definir essa questão dessa prorrogação. Mas lá está muito claro que agora não pode ficar assim ad eterno renovando apenas mais uma única renovação. Uma outra informação importante em relação à guia de utilização e que geralmente impede, geralmente não, quase que na sua totalidade impede a obtenção de guia, é o minerador não aguardar a obtenção desse título e ele entra antes daquele momento na área. A gente sabe, por exemplo, que isso é muito comum no setor de rocha ornamental, dada a forma como a rocha ornamental ela é utilizada, né? A gente sabe que a rocha ornamental é um bem mineral, claro, granito, ardósia, quartzito, que está em alta agora, né? A gente sabe que o mármore, esses bens eles são
ditados pela moda, né? É a rocha do momento. Então, o minerador pede lá uma guia lá para quartzito, por exemplo, e demora-se muito. O cara, pô, eu não vou perder o time da obtenção, de poder utilizar logo, entrar no mercado, sabendo que esse meu material ele está bombando aí no mercado. Ou, por exemplo, o granito já teve lá o amarelo, tem os movimentados, então tem cada época tem o seu modismo, né? Tem algumas rochas que permanecem durante um tempo maior, mas sempre há uma oscilação e o minerador às vezes não quer esperar aquilo. E o fato dele não esperar, isso gera um transtorno, porque ele entra logo e quando dá análise, a ANM vai verificar, e hoje com toda a tecnologia que a gente possui, de drone, de imagens de Google, né, podem ser verificadas essas lavras ilegais, ou até mesmo através de uma vistoria de campo, e a partir de então, aí complica na obtenção da guia, porque para se obter a guia, em caso de lavra ilegal, deve-se primeiro quantificar, qualificar, comunicar esse volume ao órgão, e o órgão vai, de acordo com o manual de lavra não autorizada, ele vai fazer a comunicação aos órgãos de controle, que seria o Ministério Público Federal e a AGU, que vai buscar os direitos de ressarcimento do bem usurpado, né? Porque o bem é de dominialidade da União. Em relação a esse tema, é importante a gente dizer que não vale a pena, né? Não vale a pena a gente correr esse risco. A gente sempre fala nos cursos também que a gente ministra que existem meios de se obter uma celeridade do processo, né? Então, se você que requereu sua guia está ali já há muito tempo, olha, tente fazer gestão no órgão, tente fazer reuniões, busque os seus direitos, mas não um erro não justifica o outro, né? A morosidade do órgão não pode ser justificada, a lavra ilegal não pode ser justificada por uma morosidade, né? Então, além de que esse tipo de tratativa vai trazer um problema criminal e administrativo, né? Então, além de travar o seu processo, atrasar o seu processo minerário e a obtenção dessa guia, você vai ter esse problema. Então, geralmente, o que é feito? Quando é verificado uma lavra ilegal, o órgão faz um ofício de exigência para que o minerador faça a quantificação daquele bem. É importante dizer que essa quantificação ela é analisada, né? E após ser analisada, eles devem ser comunicados e a partir de então, após a comunicação aos órgãos, poderá se emitir a guia, tá? Bom, eu acho que a gente já deve ter algumas perguntas aqui. Vamos. É importante a gente também falar que... Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho. Vou pedir o apoio do meu amigo David aqui. Assim como nas lavras por portaria, né, no aproveitamento bem mineral, por portaria de lavra, existem algumas obrigatoriedades também para guia de utilização, que é executar os trabalhos em observância às normas. Então, a gente tem lá as normas reguladoras da mineração, com certeza deve se atentar para isso aqui também, né? Confiar os trabalhos ao profissional legalmente habilitado. Eu comecei a dizer e não falei lá, mas é importante a gente dizer que outro documento a ser apresentado no requerimento é a RT, né? A anotação de responsabilidade técnica, de quem elaborou, tá? E tem estado ainda, que isso não está assim diretamente ligado, mas existe estado que já exige a apresentação da RT do responsável pelos trabalhos de lavra, tá? Então, por exemplo, lá em Rondônia tem esse hábito. Não dificultar ou impossibilitar o aproveitamento ulterior, ou seja, não fazer aquela lavra ambiciosa, responder pelos danos e prejuízos a terceiros. Eu vou fazer uma lavra e durante a minha execução eu acabei
poluindo o rio, acabei dificultando ali a lavoura do superficiário, enfim, deve responder por esses danos, promover a segurança e salubridade das habitações, obviamente. Eu vou fazer detonação, então eu tenho que fazer um controle de vibração, um controle de ultralançamento, evitar, né, que ocorram ultralançamentos, enfim, poeira, evitar extravio de áreas de águas, né, e drenar aquelas que possam ocasionar prejuízo, aquela famosa drenagem superficial de mina, né, evitar poluição do ar, da água, adotar providências indicadas na fiscalização. Então, em algum momento de fiscalização pode ser exigido algum atendimento, né? No caso eventual de interrupção, deve-se manter em condições favoráveis para a continuidade dos trabalhos futuros e apresentar o RAU até o 15º dia de março de cada ano, né? Então você vai estar dizendo lá sobre... É importante dizer isso aqui. O RAU, tem gente que tem a guia, mas não lavrou no ano anterior. Ainda assim deve-se apresentar o RAU, mesmo que não tenha tido extração, não tenha tido nenhum tipo de aproveitamento. Bom, nós temos aqui algumas perguntas. Bruno Ribeiro, eu posso dar entrada na guia de utilização sem ter apresentado o relatório final de pesquisa? Sim. A partir do momento que você, Bruno, você obtém o alvará de pesquisa, você já está apto. Tem gente que ele já entra com requerimento de pesquisa e fica só com o projeto de guia de utilização na mão. Publicou o alvará, no mesmo dia ele já dá entrada no pedido de guia. Então, assim, antes da apresentação não há problema algum. Nesse caso, igual eu disse aqui, você pode pedir sua frente de lavra para qualquer ponto, uma vez que você ainda não bloqueou suas reservas. A partir do momento que você apresentou seu relatório final de pesquisa, você está obrigado a lavrar dentro daquele local, tá ok? Luiz Carlos Nascimento, meu xará aí, Nascimento, parente. Em uma lavra garimpeira com projeto instalado para gemas em área contígua a requerimento de lavra, pode-se obter guia de utilização no projeto de requerimento de lavra e a utilizar dentro da PLG? Não. Não, são processos distintos, né? E regimes distintos. Na permissão de lavra garimpeira, não existe obtenção de guia de utilização. A guia de utilização ela é obtida no regime de autorização e concessão, né? E vai até a concessão. A partir do momento que você tem a portaria, você deixa de ter a guia de utilização. Mas a guia ela é dada para aquele local e para aquele processo. Então não tem como porque é contígua, eu vou usar essa guia até porque a guia de utilização, como eu disse aqui anteriormente, ela tem que estar vinculada a um ponto, né, a uma frente de lavra distinta. Tá bom, Luiz? Vamos ver aqui mais. O Tiago Moza, já respondi aqui o colega anterior. Ele pergunta, pode ser pedido a partir do momento da publicação do alvará? Publicou no mesmo dia, tá? Já pode dar entrada sem problema. Vamos ver o outro colega aqui. Boa noite, tem uma guia de utilização e a mesma esgotou a quantidade bloqueada pela portaria. Protocolei o pedido de renovação em tempo hábil, mas ainda não foi analisado o requerimento dessa nova guia e a quantidade bloqueada já vai acabar e não obtive resultado do pedido de renovação. Posso fazer um terceiro pedido de guia? A guia de utilização, é importante a gente dizer isso aqui, o volume a ser extraído dentro da sua poligonal, ele independe do número de frentes de lavra. Quando você requer a guia de utilização, você pode requerer para várias frentes. Pode pedir para 10 frentes de lavra. Mesmo que você execute as 10 frentes concomitantemente, o volume somatório de todas as frentes deve estar limitado àquilo que foi autorizado, que está no anexo da portaria. Porque senão não faz sentido eu ter o anexo. Eu poderia abrir, por exemplo, a rocha ornamental, que é, se eu não me engano, 16 mil toneladas,
Eu poderia abrir uma frente aqui 16 mil, outra frente para 16, outra frente para 16 e assim por diante. Não, existe um limite. O somatório das frentes, você pode pedir uma guia, né, para várias frentes. Então vai ser emitida uma guia para 3, 4 frentes, mas essa guia, o somatório da extração de cada frente deve estar limitado àquela guia. Obviamente que você pode pedir, junto à diretoria colegiada, um aumento do incremento, mas tem que ter uma justificativa técnica e plausível por que você está querendo aquele bem. Por exemplo, eu dou um exemplo muito claro para rocha ornamental, nos cursos presenciais. Eu tenho lá uma rocha ornamental que tem um interesse bacana, então de repente, lá em Dubai, vão construir um prédio gigantesco que vão usar o meu granito. A guia de utilização não vai ser suficiente, então é uma justificativa plausível, né? Então tem que ser submetida à colegiada para ser autorizada. Deixa eu ver se tem mais alguma. Posso fazer o terceiro? Tá, já foi. A Marcela, colega nossa aqui, você está usando os termos tipo reserva medida e tal. Já sabem ou já discutiram sobre como vai ficar isso em relação às novas terminologias que serão utilizadas para recursos e reservas? Então, Marcela, a gente sabe que a ANM está para soltar aí a resolução, né? A gente sabe que a tendência, pelo que a gente tem visto, são a questão das reservas provadas e prováveis, que deve levar em consideração os aspectos que possam impactar, né, tecnicamente, mercadologicamente falando, né? Então a gente acha que vai caminhar para isso, né? Seriam reservas provadas e prováveis, mas ainda está sendo tramitado aí junto. Na verdade, com a transformação da ANM, não podia se perder esse prazo de transformar, até porque eu imagino que esse novo governo poderia ter novas mudanças, então apressou-se em soltar logo essa transformação da ANM, do DNPM em agência, né? E a partir de então, agora tem que trocar o pneu do carro andando. Então tem várias frentes junto à ANM, vários grupos de trabalho objetivando atender a transformação da ANM de forma a trazer essas novas definições para a gente. Mas eu acho que vai caminhar nesse sentido, né? No sentido lá da Crisco, eu acredito que sim. Clédenis César. Relatório final de pesquisa apresentado em 2010, não analisado ainda. Hoje interessa uma rocha que à época foi apresentado como indicada. Posso pedir guia para esta rocha? Então, vai depender se você bloqueou a sua reserva. Quando da aprovação do relatório ela for considerada, né, como reserva bloqueada, aí sim. Agora, se essa reserva ela não for publicada, ela não for considerada no seu relatório final de pesquisa, eu acredito que não, porque senão o órgão vai emitir uma guia para um ponto que esteja fora de reservas aprovadas, tá, Clédenis? Então, o que deve ser feito? Até para obter essa guia de utilização, é condição sine qua non, né? Condição assim, primordial que se faça análise do relatório final de pesquisa conjuntamente com a guia. Porque imagina se a ANM emite a guia para você nesse ponto e depois nega o seu relatório final de pesquisa. Aí te deu uma expectativa de um empreendimento, você investiu, comprou maquinário, não sei o que, e depois dá o doce e depois toma, né? Então a análise é feita conjunta. Então sugiro que você, quando fizer seu pedido de guia, você solicite junto ao órgão do seu estado aí, uma celeridade na análise do relatório, que será feito conjuntamente a análise dos dois projetos. Vamos lá, Maurício Porto. Boa noite. Já tenho protocolado o PAE e já tenho a licença ambiental. É melhor tratar de obter a portaria de lavra ou requerer uma guia de utilização, considerando o tempo médio de obtenção desses documentos e o contexto atual da ANM? Bom, Maurício, uma coisa não impede a outra.
tá? Se você tem pressa em obter logo, iniciar os seus trabalhos, não vejo porquê de você não pedir uma guia de utilização. Você pode pedir sim, até porque ela é um título que pode ser utilizado até a concessão de lavra, né? Agora eu faço um alerta aqui para as pessoas que já têm requerimento, já tem plano de aproveitamento econômico apresentado. Tem pessoas que pedem guia de utilização com volumes, produção mensal ou anual muito maior do que o do plano de aproveitamento econômico, né? Não faz sentido. Então tem técnico que ele vai a esse nível de detalhe, ele vai verificar o seu pedido de guia e o seu projeto do plano de aproveitamento econômico para saber se eles estão condizentes ali, tá? Mas não é impeditivo. As análises dos planos de aproveitamento econômico são análises ainda demoradas, porque é um projeto bem complexo. Então vai aí da estratégia da empresa e dos objetivos, tá bom? Jéssica Cristina Souza Caetano: geólogo pode emitir ART para guia de utilização? Essa pergunta é bem assim, sempre tem. Bom, Jéssica, a ANM ela vai levar em consideração a sua qualificação e aquilo que você pode fazer. Então, um técnico da ANM, quando dá análise, ele pode exigir que você apresente uma declaração do CREA. Eu já fiz isso, né? Durante a análise eu vi que era um geólogo, mas o geólogo pode ter feito disciplinas que permite a extração de um certo bem mineral, tá? Hoje existem escolas com uma certa grade curricular, outros já têm outras grades. Então eu entendo que tem gente que geralmente pode aí indeferir de cara, mas geralmente é um pedido que o técnico pode fazer. Olha, eu vou fazer um pedido para que você apresente uma declaração do CREA dizendo se vai ter ou não, tá? Vou ver aqui. Tá. A Marcela volta aqui a fazer uma consideração, né, dizendo o seguinte: obrigada então para a relação com a guia de utilização. Também teremos que levar isso em consideração quando isso sair? Com certeza, Marcela. Quando da análise do pedido de guia, né, deverá ser também, apesar do pedido de guia ser a guia de utilização ser um título precário, ou seja, é um título que ele não tem o prazo vinculado à exaustão da sua jazida, como é o caso da portaria de lavra, deve se levar em consideração sim, porque os aspectos modificadores do seu empreendimento que vai dizer se o seu empreendimento vai ser viável ou não, né? Então pode ser que no momento seja, no momento futuro não. Então existem aquelas prerrogativas de sobrestamento da decisão de aprovação do relatório, né? Mas com certeza faz sentido sim a sua manifestação. Célio Júnior: e no caso da quantidade autorizada pela guia de utilização ser lavrada antes do seu vencimento temporal, qual o momento adequado para solicitar a renovação? Eu não entendi. E no caso da quantidade autorizada pela guia ser lavrada antes do seu vencimento temporal? Tá. Você lavrou o volume total que sua guia permite. Qual o momento adequado para solicitar a renovação? A renovação tem que ser feita sempre 60 dias antes. Pode ser 70 dias, pode ser 80 dias. Aí vai a critério da empresa. Tem empresa que obteve a guia 4, 5 meses já pediu a renovação, mas não existe aí. Talvez essa nova resolução ela traga novidades acerca dessa tratativa, mas o prazo determinado para continuidade é 60 dias antes, tá? No mínimo. Então você pode pedir 70 ou 80. É possível requerer um quantitativo maior que no previsto no anexo? A gente já falou que sim. No ato da solicitação da renovação, também, sem problema. Vai ser analisado tecnicamente e submetida à diretoria colegiada. Vamos lá, Bruno Ribeiro. Acho que a gente vai conseguir responder todos, né?
Se o minerador tiver explotado o material sem a guia de utilização ser deferida e na vistoria identificar isso, pode ser indeferido o pedido de guia, mesmo os projetos estando adequados, né? Bom, se o minerador tiver extraído sem a guia autorizada, a primeira coisa que vai acontecer vai ser lavrado um auto de paralisação, né? E pode ser que até no ato da vistoria já seja exigida a quantificação. Normalmente é dado o auto de paralisação e o técnico pode gerar ali, através da notificação, quantificar o volume de material extraído com levantamentos planialtimétrico, medições, planilhas de produção, comprovantes, notas de vendas do material. Então é feito toda uma exigência para quantificar e qualificar esse volume, e somente depois de tudo isso apresentado, analisado, né? Pode ser que na análise queiram novas informações para melhor instrução, e depois de tudo isso ser comunicado aos órgãos, que seria a AGU e Ministério Público, e em algumas situações o órgão ambiental, aí sim poderá ser emitida a guia, desde que ela atenda todos aqueles pré-requisitos que a gente já disse aqui mais cedo, né? E o Gustavo Franca, boa noite. Você mencionou o artigo 24 do decreto 9.406 sobre a questão da prorrogação de guia de utilização ser feita agora somente uma única vez. Meu entendimento anterior seria de que a guia de utilização seria prorrogada somente uma vez, mas que o pedido de prorrogação manteria como é hoje, caso não tenha ainda uma resposta da ANM. Pelo seu entendimento, o pedido de prorrogação também só poderia ser feito uma única vez, agora, independente da ANM ter avaliado ou não o pedido? Bom, Gustavo, como eu disse, essas tratativas vão ser definidas em resolução própria, né? A forma de analisar, a forma de verificar. Agora, no meu entendimento, eu também entendo isso, que o pedido somente poderá ser feito mais uma única vez, tá? E essa única vez vai te permitir o prazo de igual período. Por exemplo, se a sua guia foi emitida para 3 anos, você vai ter mais 3 anos aí para a continuidade dos seus trabalhos, desde que atenda aqueles 60 dias antes do requerimento, tá? Então eu acho que o caminho a ser tomado possa ser esse. Pode ser que em resolução, ou até mesmo por uma briga aí do setor, tenha-se objetivado aí uma mudança maior para que o setor não sinta um baque tão grande. Pode ser que isso aconteça. Enfim, a gente tem que aguardar, mas o meu entendimento é esse, tá? Bom, eu acho que a gente cumpriu com a nossa meta hoje aqui, de falar sobre a guia de utilização, falar sobre suas tratativas, as suas definições, aquilo que é super importante para o setor, que é o pedido de guia. A gente entende que, você vê que até pelas perguntas existem várias dúvidas, mas à medida do passar do tempo a gente vai conseguindo assimilar cada vez mais essas normativas, né? Queria agradecer a equipe do Minery, né, que sempre disponibiliza esse espaço para a gente estar levando para vocês informação. Eu vindo agora de Uber, eu até brinquei com o motorista, falei que é muito importante a educação, e quando a gente tem a oportunidade de disseminar conhecimento, né, a gente não é o dono da verdade, muito pelo contrário, mas quando a gente sabe alguma coisa, é importante a gente estar passando, né, porque isso facilita no trâmite processual, então isso ajuda o minerador e ajuda o próprio órgão na análise desses projetos, né? Você tendo um projeto bem elaborado, você evita retrabalho, evita novas exigências, e isso acaba trazendo aí uma celeridade tanto para o órgão quanto para o setor. Bom, queria agradecer a todos que participaram. A gente vai estar disponibilizando agora um e-book. O e-book ficou top, tá? Com uma pegada bem legal, uma pegada bem didática, né? Parabenizar o pessoal aqui de marketing do Minery, que fez um trabalho muito legal, e
vocês podem acessar à vontade. Eu acho que é um documento aí de consulta que vai ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Queria agradecer a todos e a gente vai se encontrando por aí em novas lives, em novos cursos. Estamos aí à disposição. Um grande abraço e boa noite.